Bem-vindo de volta. Esse é o vídeo onde nós vamos falar dos 5 vieses com relação ao gastar dinheiro. O que você precisa saber para potenciar ou que está te atrapalhando com relação ao controle de gastos, a como é que você utiliza o seu recurso financeiro. Então vamos a isso. Primeiro viés é o viés da confirmação social. O que você precisa ter atenção é que nós somos invadidos, digamos assim, com uma série de informações voltadas para o viés confirmação social, que é o consumo que você não faz te deixa fora dessa confirmação social. Então, quando você olha a rede social, quando você olha uma televisão, quando você olha um anúncio, você vai ver que a todo instante, cria-se uma história do que seria o social ideal e a sua confirmação social é se você fizer adesão àquele produto, se você fizer adesão àquele serviço. Então, entender esse viés te coloca numa posição de escolha, de interpretação, se a ação que você está fazendo de consumo, se aquele produto, se aquele serviço, se aquilo que você está adquirindo faz sentido verdadeiramente ou se está atendendo ao viés da confirmação social. Segundo viés que você precisa ter atenção e você precisa conhecer é os descontos. Os descontos acendem logo uma luz de que aquilo é necessário. E não necessariamente isso é uma verdade. Aliás, isso não é uma verdade absoluta. Não é porque está com desconto que você precisa ter algo que você não precisa. Que você precisa ter algo que você não quer, simplesmente pelos descontos. Então, os descontos eles são muito utilizados, cada vez com mais recurso, para que não seja tão explícito aquela questão do desconto, mas sempre voltado para alimentar esse nosso viés. Nós nunca queremos ficar de fora de uma oportunidade. Então o desconto ele vem para alimentar isso, de que eu verdadeiramente estou numa posição diferenciada e que eu estou adquirindo algo numa condição melhor do que se eu não tivesse feito nesse momento. Esse é o viés de desconto. Terceiro viés importante para que você consiga perceber o comportamento dos seus gastos é o viés da autoridade. O que é o viés da autoridade? Para quem já assistiu o primeiro vídeo aqui do Psicologia do Dinheiro, viu que eu iniciei o vídeo dizendo quem eu era, a quantidade de clientes que eu já tinha atendido, aonde estava o meu escritório, porque o viés da autoridade, o que eu tenho, o que eu consigo passar de autoridade para que você possa fazer a avaliação, a análise, que vale a pena gastar o seu tempo assistindo ao que eu tenho para falar do que fazer qualquer outra coisa. E isso no gasto financeiro é a mesma coisa. Eu tenho que, através do viés da autoridade, trazer a informação de que vale a pena gastar o dinheiro com aquilo do que não gastar. Então, atenção ao viés da autoridade para saber, essa autoridade, ela é autoridade no assunto que você está procurando? Essa autoridade é realmente uma autoridade ou é algo que foi criado para influenciar a tua forma de consumo? Aqui é primordial que você tenha clareza nisso. Você tenha clareza nisso, porque esse viés de autoridade, principalmente agora no formato digital, é um viés que é muito simples, ele não tem barreira de entrada para criar. Né? Eu, quando comecei meu escritório de planeamento, o viés da autoridade precisava do quê? Eu tinha um belo escritório, né? Eu tinha um escritório numa região nobre, eu tinha um escritório com várias pessoas, eu tinha escritório num prédio de excelência, porque aquilo me dava autoridade para falar sobre dinheiro. Hoje as pessoas falam sobre dinheiro digitalmente. As pessoas falam sobre dinheiro como a gente está falando aqui do outro lado de uma câmera. Então você não sabe, você não consegue validar, porque não existe barreira de entrada, ou melhor, a barreira de entrada é muito baixa para você falar qualquer coisa, não é para você estar fazendo um resumo de livro e o outro lado entender que você tem experiências de mais de 10 anos, quando na verdade você só está passando uma informação que você leu de outro lugar. Então, muita atenção com esse viés da autoridade, de quem é
a pessoa que está influenciando com relação aos seus gastos financeiros. Certifique-se desse viés de autoridade, porque ele é um viés muito forte. Nós nos sentimos muito confortáveis em tomar decisões pautadas numa opinião de alguém, porque eu consigo até terceirizar essa minha decisão, principalmente quando é um assunto que eu não domino, quando eu não tenho tanto conhecimento, é muito confortável me conectar através do viés da autoridade a alguém que está me passando o caminho e tomar decisões equivocadas com relação ao gasto do meu dinheiro. Bom, o quarto viés com relação ao gastar dinheiro, esse é conhecidíssimo, é o viés da escassez. Escassez é vai acabar, não tem para todo mundo. A escassez, ela gera uma ansiedade que como é que você resolve? Como é que você resolve a ansiedade da escassez? Fazendo consumo, gastando dinheiro. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Veja, inclusive, agora até a questão da vacinação, né? Esse processo de vacinação que a gente está passando, o fato da escassez da vacina, como isso valorizou demais, né, a necessidade. Só o fato de eu saber que não tem para todo mundo, que vai demorar, que não chegou o meu momento, como é que gera uma ansiedade e as pessoas pagariam o que for para resolver essa escassez. Então, você precisa entender que no jogo do gasto do dinheiro, a escassez está sempre presente. Ela é o gatilho, digamos assim, para que eu realmente entre em ação, faça o que precisa fazer, com medo ou com a resolução daquela ansiedade gerada. Então, das duas, eu vou utilizar a escassez sempre para solucionar essa questão. E o quinto viés com relação ao gastar dinheiro é o efeito manada. O que é o efeito manada? Não sei muito bem o que se passa, mas todos estão fazendo. Poderia também dar outro exemplo aqui, que até hoje não entendi, né? Não teve nenhuma explicação racional para isso, foi a questão do papel higiênico, ter acabado o papel higiênico no início ali da pandemia, aquela correria, né? As prateleiras vazias no mercado de papel higiênico, simplesmente porque um comprava, o outro via todo mundo comprando e gerava-se uma ansiedade, um medo da escassez daquele produto que não tinha nenhuma correlação, não tinha nenhuma correlação com a doença em si, com a crise em si. Então entenda que o efeito manada, é um viés que você precisa estar atento, você precisa estar consciente para que aqueles que não tomaram a decisão cumpram com a decisão, seguem, como eu costumo dizer, segue com a boiada e faça o que outras pessoas estão fazendo, mesmo que você não perceba o que é. Mesmo que você não saiba se aquilo faz sentido para os seus objetivos. Mas o efeito manada é muito comum. Temos agora, por exemplo, no lado financeiro, a questão do Bitcoin, né? E aqui não vou entrar no mérito, senão a gente ficaria aqui com um vídeo muito longo, se é bom, se é ruim, se tem que ir, se não tem que ir, mas a maioria das pessoas que estão investindo em Bitcoin estão investindo simplesmente pelo efeito manada. Não fazem ideia o que estão se posicionando, não fazem ideia do que aquilo ali pode proporcionar, não fazem ideia do risco, estão indo por causa do efeito manada. Então, recapitulando, os 5 viés que você precisa ter muita atenção e que podem potenciar ou podem atrapalhar muito a questão do controle financeiro, a questão de como é que você gasta o seu dinheiro. Primeiro deles, confirmação social, se sentir inserido naquela confirmação que a sociedade, aquela regra que a sociedade vende, que todos nós temos que ter. O segundo, descontos, né? Entender que sempre que há um desconto, a minha psicologia já está voltada para o consumo, já está voltada para a adesão, independente se eu preciso daquilo ou não. Terceiro, autoridade, seguir o caminho de alguém que está falando e simplesmente porque alguém tem autoridade naquele assunto, se é verdade absoluta ou não, isso você não está levando em consideração, mas há uma autoridade ali. O quarto, a escassez, ou seja, a geração do medo de ficar de fora ou a ansiedade de fazer a aquisição. E o último, efeito manada, vai com a boiada, vai como um gado, todo mundo faz, você faz também. Então, atenção a esse efeito manada, atenção a esses 5 vieses que vão influenciar diretamente em como você gasta o seu dinheiro.